Senhoras e senhores, boa tarde. A sessão está aberta. Passemos ao pregão observado da ordem regimental e devo assinalar que a doutora Rosimeire de Oliveira Pires não estará presente por problema de saúde. E o doutor Milton Tibol também justificou a sua ausência. Passemos ao pregão observado da ordem regimental. Vamos dar preferência à doutora Raquel, que tem preferência regimental também. Prossigamos. Não, sala das 14 horas. Não havia na primeira parte. Ação rescisória 11071, relatora excelentíssima juíza Maria Raquel Ferraz Zagari Valentim. Tem sustentação oral, doutor Marco Túlio Fonseca, pela ré. Dejair Galdino da Silva e ré Usina Delta S.A. O processo número 1 dessa sala das 14 horas. Às 14 horas, a doutora Raquel, por favor, leia só a conclusão. Admito a ação rescisória e não admito por intempestiva a resposta apresentada pelo réu. No mérito, julgo improcedente o pleito rescisório vindicado com fulcro no inciso 3 do 966 do CPC. Condeno o autor ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos advogados da ré, correspondente a 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a condição de miserabilidade jurídica em face da disposição contida no 98, parágrafo 3º do CPC. Custas de R$4.000, calculada sobre 200.000, valor atribuído à causa pelo autor isento. O Marco só está escrito pela ré, o senhor aguarda? Aguardo, senhor. Pois não. Aqui, pelo que eu estou vendo aqui, só há uma ressalva do doutor Emerson, né? Com relação ao cabimento. A admissibilidade. Então, faz essa ressalva do doutor e, no mais, unânime fica prejudicado a consideração. Condenação também, ela aplica CPC, né? Deixa, obrigado, excelência. Depois eu falo, tá? Não adianta ficar quebrando cabeça. Bom, próximo. Segunda... Oi? Eu sei que está acompanhando. Eu falei, deixa para lá, eu já falei, então cada um segue a sua cabeça. Mas é para colocar o... Não, deixa do jeito que está aí, ué. Excelência. Não, tanto faz. Não sei disso, não. Bobagem. Não, porque a questão aqui que está levantando é aquela questão ainda do CPC e da CLT. Eu estou falando, nós já falamos aqui para aplicar a CLT. Se for o caso, eu adapto. Agora, quem quiser aplicar o CPC, não vamos também. Isso é de menos. Só menos importância. Então, aí fica a critério. Tá bom? Então, tá bom. Ficou bom, né, doutor Emerson? Bom, então vamos continuar. Na outra sala agora, sala das 14h05. 14h05. Ação rescisória 10.089, relatora excelentíssima juíza Maria Raquel, sem sustentação oral. Não tem sustentação, só a conclusão, doutora Raquel. Estou admitindo a ação rescisória e, no mérito, julgando improcedente. Tem divergência, decisão unânime, nós temos o voto da relatora, que fica dispensada dos seus afazeres nesta sessão. Tem. Agora está dispensada. Pois é, já falei. Vamos, próximo. Vamos continuar. Agora... Eu agradeço, Sua Excelência. Um abraço, viu? Tchau. Agradeço, tá, né? Viajar hoje, né? Tentação, agora vai aonde? Sabendo me falar. Na sala das 14h10, na sala... são todas as sustentações orais agora. Fala, Rodrigo. Vamos lá. Tá bom? Primeiro processo é o processo número 11 da pauta. Três só, um pouquinho. Ação rescisória 11.420, autor Arthur Leal Neto, réus Manchester Mineiro Automóveis Limitado e outros, relator excelente desembargador Luiz Antônio de Paulo Ienaco. Qual é o número? Número 11 da pauta, deixa eu julgar ele aqui. Tá, 11, só para eu acompanhar aqui. A sustentação à distância lá de Juiz de Fora, coincidência exatamente. lá do doutor Ienaco, lá na terra lá. Caiu na tela para o senhor? Já está aqui. Juiz de Fora. Juiz de Fora, deixa eu só ver aqui. Ela fala pela terceira ré. Doutora, em Juiz de Fora, é o doutor lá. O senhor está nos ouvindo bem? Ouvindo bem, excelência. Pois não. O doutor Ienaco, que é o relator, ele lerá a conclusão. Depois eu lhe passo a palavra. Doutor Ienaco, conclusão, por favor. Eu julgo improcedente, condeno em custas e honorários, ficando suspensa a exigibilidade por 2 anos ou 5, conforme a turma decidir. Doutor, o senhor está falando, o senhor está inscrito pela terceira ré, ele está julgando improcedente. O senhor quer se manifestar ou aguarda? Eu aguardo e agradeço. Eu estou satisfeito. Pois não. Tem divergência?
Sem divergência, decisão unânime nos termos do voto do relator. Uma boa tarde, fica prejudicada a sustentação. Obrigado, Excelência. Pois não. Prosseguindo. Processo número 9 da pauta, ação rescisória 10732, relator excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes, autor Quero Banco uma colher de Santander açúcar. e réu Sindicato dos Trabalhadores no ramo financeiro de Divinópolis e região. Bora, da pauta. Ele ainda não está na tela, só um instantinho, por favor. Sustentação oral pelo autor. Doutor, Santander. Doutor Oswaldo, por favor, a conclusão. Pois não. Indo direto à conclusão, estou rejeitando as preliminares arguídas pelo réu, no mérito, julgando parcialmente procedente o pedido de corte rescisório postulado, com fulcro no artigo 966, inciso 5 do CPC, para rescindir o acórdão proferido nos autos do processo que faço referência, por violações aos artigos 2º e 3º da Lei 11.419/2006, além dos princípios da legalidade e do devido processo legal, consagrado no artigo 5º, inciso 2, 54 e 55 da Constituição Federal. E, em novo julgamento, determinar o recebimento do recurso ordinário aviado pelos autores reclamados na rescisão da rescindenda, procedendo-se ao regular trâmite processual com sua remessa a este tribunal e proferindo-se, ao final, o julgamento da demanda como se entender de direito. Condena o réu ao pagamento das honorárias advocatícias no valor equivalente a 10% do valor da causa e de custas processuais no importe de R$ 327,86, calculados na forma da lei sobre o valor da causa. É a minha proposta de voto. O senhor está escrito pelo autor, né? Pelos autores? Pelo autor. O senhor aguarda? Aguardo. Aguarda. Eu estou vendo aqui que há uma divergência aqui do doutor Luiz Antônio Enaco, que acolhe a tese de incompetência. Estou retirando. Está retirando, então, a decisão unânime nos termos do voto do relator, ficando prejudicada a sustentação. Obrigado. Próximo. Próximo. Processo número 12 da pauta, ação rescisória 11.468, relator excelentíssimo desembargador Luiz Antônio de Paula Enaco, autor Comal do Brasil, réu Moisés Geraldo Teixeira. Comal. O Fernando está presente? Escrito pela Comal no 12, estaria aqui o doutor Fernando de Castro Neves. Doutor Luiz Antônio, por favor, a conclusão. Estou julgando improcedentes os pedidos, determinando a liberação dos depósitos, condenando o demandante no pagamento de custas e honorários. Pois não, o advogado não está presente, decisão unânime, né? Nos termos do voto do relator. Próximo. Os conterrâneos hoje estão satisfeitos, vão viajar rapidinho, né? Rapidinho. Vão chegar cedo em casa hoje. Caramba, não vou acessar aqui. A Camila não, né? Processo. Estão falando dos conterrâneos, Boa Esperança e Ele vai para Varginha, queria carona minha, mas eu não vou hoje. Pouso Alegre. Da Grande Campos Gerais. Não, Não, Grande Pouso Alegre. a outra ali também. Bom, Pouso Alegre é aquela cidade que tem perto de Varginha, dormitório? Eu sei qual é. Eu até perdi quem fez sustentação. isso aí foi o 9, foi do... Não, o 9 12, fez? foi o 12. Agora o 1. Processo número 1 da pauta ação rescisória 10.093, relator excelentíssimo desembargador Paulo Chaves Correia Filho, autor Júlio César Serafim, réusina Monte Alegre Limitada. O André Schmidt Brito. Está presente, não, né? Doutor Paulo, a conclusão, por favor. Esse aqui tem muita Pois não. divergência. Admito a ação rescisória e, no mérito, julgo a procedente por configurada a hipótese do inciso 5º do artigo 966 do CPC para desconstituir a decisão rescindenda. Custas pela ré no importe de R$ 840, calculados de acordo com o valor atribuído à causa de R$ 42 mil. Honorários advocatícios em prol dos patronos do autor, no importe de 10%, calculado sobre o valor da causa. Pois não. Doutora Maria Lúcia registrou o impedimento, que já está constando. O doutor Emerson foi o primeiro a levantar uma divergência aqui, que está entendendo a questão da incompetência.
está acompanhando o Antônio, o doutor Antônio Neves está acompanhando a divergência e o doutor Luiz Felipe também registrou aqui divergência. Mais alguém está acompanhando a divergência? Doutor Luiz Renato. Você foi autor da divergência? Sou autora de divergência. Ah, é? Tá certo. Não, é porque eu não vi aqui o primeiro, porque alguém botou aqui. Eu pus porque o Antônio Neves botou aqui, acompanha a divergência apresentada pelo doutor Emerson. Então, por isso que eu botei. Tá certo. Bom, então, por maioria, vencidos esses demais desembargadores. Presidente, mas aí, nesse caso da Tavênia, teria que se determinar a continuidade do julgamento lá, porque afastou a prescrição. Então, aí voltar para a instância para... Então, Fernando está aqui. Não está na conclusão. Está prevalecendo o relator. Quem vai ficar vencido? Sim, mas não está na conclusão dele. Sim, a conclusão... A sentença rescindida. Mas tem que determinar que outra se profira. Qual é a consequência dessa? Hein? Vou ingressar. O rescisório, qual que é a consequência da desconstituição? Ficou uma coisa no ar. Ué, é continuar o processo, não é? Mas não está escrito aqui. Não, mas é automático. Mas pode escrever, ué. Então escreve, não custa. Agora mesmo você falou, como é que você falou aí? Aquela expressão em latim aí. Pode abunda-te no nosso. Isso. Então vamos acrescentar aí. Estão rescindendo para quê? Entendeu? Mas adaptação. Até danos morais. Então, ninguém vai ficar vencido em nada, então? Todo mundo, né? Cada um com o seu ponto. Então, seria a conclusão admitida para desconstituir a decisão rescindenda e, em juízo rescisório, determinar o prosseguimento do feito na forma legal. Tá certo aí, né? De acordo? Agora sim, né? Tá bom, então o doutor Antônio depois passa para ela lá, tá? Bom, então a decisão, ficaram vencidos os que já está constando aqui. E a doutora Ianaco, Emerson, doutor Bonzô e doutor Antônio Neves? Isso, senhora. Doutor Ianaco ficou vencido. Doutor Ianaco, não ficou vencido? Ficou. Você que levantou a tese. Doutor Emerson, doutor Ianaco, doutor Bonzô e doutor Antônio Neves. Isso. Ok? Bom, continuemos, então. Ação cautelar, processo número 5 da pauta, ação cautelar 10.291, relator excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. 55, deixa eu colocar ele na tela. Via Láctea Logística e Distribuição, requerida Demilson Oliveira de Souza. Ação cautelar, interesse processual. Doutor Oswaldo Tadeu, conclusão. Pois não, eu conheço da ação cautelar e, no mérito, julgo improcedente cassando os efeitos da liminar concedida. Determino seja oficiado ao juízo da 39ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte para que retome a execução nos autos da ação trabalhista a que me refiro. Custas pelo autor no importe de R$20, calculado sobre R$1.000, valor atribuído à causa. Como vota, excelência? Parece-me até que já perdeu o objeto, porque já foi julgado a ação principal. O principal aqui. Se eu quer se a ação rescisória foi julgada? Já foi julgada, não já? Ah, é porque eu não tinha conhecimento. Não foi julgado? Deixa eu ver aqui. Não, foi julgado dia 5? Foi julgado dia 5, na sessão passada. 5 de a ação rescisória, então, foi julgada? Foi julgada, ela foi julgada improcedente. Aliás, até seria perda de objeto, né? Mas está decidido. Nós não teve sessão, teve um erro. Mas já foi julgado. É um erro material que constou e já corrigiu. É um erro material, porque nesse dia não houve sessão. Que estava concluído. Ok? Você quer se manifestar? Foi dia 5? O dia... Foi que dia que foi a sessão? 5 de julho. Dia 5, foi julgada a rescisória. Ok? O acordo foi publicado no dia 11. Tá. Tem divergência? Sem divergência. Então, decisão unânime no sentido do voto do relator, prejudicada a sustentação. Continuemos. Ação rescisória, número 13 da pauta, ação rescisória 11.478, relatora excelentíssima desembargadora Thaisa Maria Marcena de Lima, 1313, autor Fernando Carlos Pereira e réu Sindicato dos Músicos Profissionais de Minas Gerais e outros. Doutora Thaisa... Doutora Sara Campos Doutora Thaisa, conclusão, por favor. Doutora Sara está escrito aqui pelo primeiro réu. Pois não. Acolha preliminar de ilegitimidade ativa arguida nas defesas do Ministério Público do Trabalho e do Sindicato réu e outros para extinguir o processo em resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso 6 do CPC. Concedo justiça gratuita para os réus, pessoas físicas, exceto Edson Rodrigues de Moraes Filho. Honorários advocatícios pelo autor no importe de 10% sobre o valor da causa, que fica sob a condição suspensiva de exigibilidade nos termos do artigo 791-A, parágrafo 4º da CLT.
custas processuais de R$ 780, calculadas sobre R$ 39.000, valor dado à causa pelo autor isento. Pois não. A senhora fala pelo primeiro, está escrito pelo primeiro réu. A senhora aguarda? Aguardo. Doutor, Ministério Público aguarda também, que também é réu. Então, tem divergência? É só sobre a questão das custas. Sim, tem questão das custas. Sim, do CPC. Doutor Emes fica vencida. Então, fica prejudicado a sustentação oral, prejudicada a manifestação do Ministério Público também, a decisão unânime, nos termos do voto do relator, salvo a ressalva do doutor Emes com relação a prazo de exigibilidade dos honorários advocatícios. Então, a decisão é unânime nesses termos. Então, nesse caso aqui fica, né? Doutor Emes fica vencido, tá? Bom, vamos continuar. O quê? 14 da pauta. 14. Ação rescisória 11.591. Relator excelentíssimo, desembargador Paulo Chaves Correia Filho. Chaves. 14, eu vou botar ele na tela, peraí. Autor Júlio André de Oliveira, réu Paulo Rodrigues da Cunha Neto. Processo número 14 da pauta. Doutor Pedro, está escrito pelo autor. Doutor Paulo Chaves, por favor, conclusão. Admito a ação rescisória e, no mérito, julgo-a improcedente, custas processuais pelo autor no importe de R$ 2.007,91, calculada sobre R$ 100.395,69, valor atribuído à causa. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em prol dos patronos do réu, no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC. Se unânime a decisão, reverta-se em prol do réu a importância do depósito prévio na forma do parágrafo único do artigo 974 do CPC. Determino a expedição de ofício ao INSS, ao Ministério Público Federal, com cópia desta decisão e dos documentos de ID a que me refiro, com supedâneo no artigo 40 do CPC. Pois não, doutor, o senhor está escrito pelo autor, só tem a palavra. Excelências, eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar todos, os nobres desembargadores, servidores, colegas de trabalho. Peço desculpas um pouco pela voz, está um pouco complicada de ouvir. Atenção de estar a primeira vez aqui sustentando oralmente nesse egrégio tribunal. Mas, de plano, Excelências, eu gostaria de fazer um relato especificamente do que se trata essa presente ação rescisória. E, para isso, a gente necessariamente passa pela ação a ser rescindida, no caso, que seria a ação número 0010-00682-2016-5030071, interposta, que se trata, na verdade, de uma reclamação trabalhista interposta pelo senhor Paulo Rodrigues da Cunha Neto, em face de Júlio André de Oliveira, em que o acórdão condenou o requerido ao FGTS de 7/7/2015 a 20/7/2015, horas extras pelo excedente de 44 semanais, com adicional de 50% e divisor de 220 reflexos, repouso remunerado, multa convencional, indenização por danos morais no valor de R$20.000, indenização no dano material no valor de salário do autor até os 75 anos de vida, pagamento de mais uma multa convencional, aviso prévio e basicamente isso. A causa ser rescindida, a ação a ser rescindida, a reclamação trabalhista, no caso, ela versava sobre um suposto acidente que teria acontecido numa fazenda do autor, que teria vitimado o réu, o senhor Paulo Rodrigues da Cunha Neto, mas não se limita a esse objeto em si. Na verdade, há também a argumentação, há também como causa de pedir, o fato de que o senhor Júlio André de Oliveira teria não assinado intencionalmente a carteira CTPS do requerido Paulo André, do requerido Paulo Rodrigues, um abraço. E por esta razão foi fixado todas essas parcelas em si. Entretanto, sobreveio alguns acontecimentos, algumas informações que o requerido, que o senhor Júlio André teve conhecimento somente a posteriori, já quando havia o trânsito em julgado, e esses acontecimentos têm, sim, vinculação com o objeto da causa da ação a ser rescindida.
E aí, basicamente, é interessante a gente rolar por questões de data, e toda a causa, todos esses acontecimentos surgem em 2007, quando o senhor Paulo teria requerido junto ao INSS um pedido administrativo para receber auxílio-doença em razão de dependência química, sendo esse pedido deferido num primeiro momento. Ocorre que, a posteriori, no dia 20 de julho de 2009, um novo exame pericial é feito pelo INSS e daí constata-se que o auxílio-doença já não mais faria sentido, porque as causas que justificariam o recebimento desse benefício já teriam sido cessadas e que o requerido teria condições plenas de trabalhar normalmente. Em outubro de 2009, o requerido Paulo Rodrigues da Cunha, ele ajuiza uma ação previdenciária contra o INSS, em face do INSS, visando a restituição deste benefício, mas também a aposentadoria por invalidez, justamente em razão da sua dependência a drogas, né? E alegou, naquela oportunidade, ser dependente de substâncias entorpecentes e estar inábil para o exercício de qualquer atividade laboral naquele sentido. Requereu, naquela oportunidade, o restabelecimento do benefício do auxílio-doença por tempo indeterminado, além da concessão do benefício por aposentadoria por invalidez. A ação, naquele caso, foi julgado parcialmente procedente, não reconhecendo a questão da aposentadoria por invalidez, mas julgando procedente quanto ao pedido de auxílio-doença, no caso. Pois bem, o requerido ele apela de tal decisão, o TRF da primeira região mantém aquela situação, negando provimento ao recurso. Paralelamente a isso, no dia 31/1 de 2011, com a intenção de ludibriar o INSS, o requerido migra para o Estado de São Paulo, precisamente para o município de Paulo de Faria, onde lá ele cria uma clínica de assistência médica psicossocial, voltada ao atendimento de pessoas que teriam essa deficiência, passassem por esse mesmo problema, pessoas que teriam que ser internadas para se recuperar das drogas, e essa clínica se chamava Anjos da Vida. O CNPJ do caso aqui é 13-197-874-0001-22. No dia 13/9 de 2011, o Ministério Público de São Paulo ele protocoliza uma denúncia em face do requerido, processo número 000-3773-44-2011-826-0430, sobre a acusação da prática do crime de lesão corporal dolosa, no artigo 129 do Código Penal. O senhor Paulo da Cunha Neto, no caso, foi condenado a 1 ano e 2 meses de reclusão e 3 meses e 26 dias de detenção naquela situação. Não suficiente, no dia 16/11 de 2011, o Ministério Público de São Paulo ajuiza uma nova ação, dessa vez sobre o processo número 0010-594747-2011-826-0453, sob o argumento de que este teria incidido na causa de lesão corporal mediante aplicação de meio cruel, que esse estaria maltratando aquelas pessoas que ficavam ali sobre o tratamento na clínica, e visavam reconstituir a sua condição psíquica, social e até mesmo de saúde. Pois bem, no dia 23 de janeiro de 2012, mais uma vez, o Ministério Público de São Paulo ajuiza uma nova denúncia em face do requerido, processo número 000-150-35-2012-826-0430, agora com base no incurso do artigo 148, parágrafo 2º do Código Penal, sequestro mediante cárcere privado, por maus tratos à vítima, novamente, versando sobre maus tratos a pessoas que ficavam ali sob tratamento lá na clínica Anjos da Vida. No dia 29 de outubro de 2013, mais uma vez, o juiz de direito da comarca de São Paulo, de Paulo de Faria, ele recebe denúncia em face do requerido, processo número 00096-69-2012-826-0430, sobre a acusação de que esse teria incorrido no crime de sequestro mediante cárcere privado. No dia 10/6 de 2014, o Ministério Público, diante de todo esse cenário conturbado, ajuiza uma ação civil pública, o processo, novamente, 000-4465-43-2011-826-0430, sobre o argumento de que pessoas que estavam ali sobre a dependência e sobre o cuidado do requerido estariam sendo maltratadas. O pedido é julgado procedente, o requerido Paulo é condenado. O pedido é apreciado em sede de apelação pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, novamente sobrevém a condenação.
determinando o encerramento das atividades da clínica da qual o requerido era proprietário, no caso. Todos esses acontecimentos possuem vinculação com a causa objetiva da ação a ser rescindida, direto ou indiretamente. Por quê? Primeira coisa, o requerido recebia auxílio-doença. Isso impediria de ter sua CTPS assinada. E ele, migrando para Tiros, para o município de Tiros, procura trabalho, procura pessoas para que ele pudesse trabalhar, emprego e tudo, encontra o requerente, no caso, não informa tal situação, não informa tais acontecimentos, não informa tais impedimentos e dirige-se até a fazenda do requerido, onde lá inicia-se o labor. O requerente, no caso, requer que ele vá até seu escritório, já na área urbana do município de Tiros, distante, portanto, da fazenda, requerendo que ele leve sua CTPS, leve sua documentação para que aí pudesse haver a assinatura e paulatinamente, a regularização da situação do empregado, no caso. Não ocorre isso. Não ocorre isso e a gente entende que o fato do requerido não ter levado a sua CTPS tem vinculação com o fato de ele estar recebendo auxílio-doença, como forma omissiva de receber paulatinamente seu salário e também tal benefício. Além disso, também entendemos que, no caso concreto, haveria motivo para dispensa por justa causa, rescisão por justa causa, com base no artigo 482 da CLT, e, por esse motivo, nós pleiteamos a rescisão. Eu agradeço a oportunidade aos nobres julgadores, agradeço desde já. Pois não, eu vou só pedir para o doutor Paulo esclarecer só essa questão, que é muito simples, é porque, como aqui o nosso sistema lê só a conclusão, e aí Vossa Excelência ficou sem saber, evidentemente, não sabia qual que era a fundamentação do doutor Paulo. Mas é como Vossa Excelência fez sustentação, de praxe, aí o doutor Paulo vai só explicar, só rapidinho. A respeito do brilhantismo da sustentação, dela ouso dissentir, e eu faço por quê? Trata-se de uma ação rescisória movida contra o prefeito de Tiros. Tive cuidado de analisar o vídeo que me foi ofertado, tudo e toda a peça atrial, e todos esses elementos que o senhor trouxe à colação aí na tribuna, não tem nada, diz respeito, nada a ver com a ação rescisória, são fatos totalmente supervenientes, alheios à relação de trabalho. Por isso, e com outras razões que trago a colação no voto aqui, eu mantenho minha proposta de voto. Vossa Excelência está entendendo que a questão de documento novo, não se trata de documento novo, na verdade. Tem defeito, tem de molde a ensejar o corte rescisório. Então, sem divergência, não há divergência, a decisão unânime nos termos do voto relator, devido à linha de sustentação. Boa tarde. Passemos à próxima. O advogado chegou aí, né? A gente vai mudar a sala porque... O advogado da sustentação de São Paulo chegou aí agora. Está com a sala aqui. E agravo regimental que tem sustentação oral. É a sala de 1415 de agravos. Só um deles é que tem. O agravo número R. Lácteo. Exatamente o número 1. Deixa eu entrar na sala aqui, deixa eu ir apregoando ele aqui. É o agravo regimental 10.867, relator excelentíssimo desembargador Rodrigo Ribeiro Bueno, agravante LBE Lácteos Brasil e agravado Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Alimentação. Advogado inscrito Dr. Nestor Santos Saragiotto. Nestor Santos, pelo agravante. Doutor Rodrigo, por favor, a conclusão do voto. Presidente, então, indo diretamente à conclusão, conheceu-se, né? Estou relatando, o agravo regimental e, no mérito, negou-se-lhe provimento. Então, aqui está, doutor Rodrigo, está conhecendo e negando, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo regimental. O senhor tem a palavra, doutor. Muito obrigado, senhor presidente, senhor relator, demais julgadores, eminente membro do Ministério Público. Boa tarde a todos. Trata-se aqui de uma ação rescisória com um pedido de tutela de urgência para suspender o curso da execução que está a se processar na vara de origem. A tutela foi negada pelo eminente relator
motivando o agravo regimental que ora se traz a julgamento. O caso envolve empresas em recuperação judicial que vendeu uma de suas unidades produtivas a uma terceira empresa. Nessas circunstâncias, sabemos todos que a lei de recuperação judicial protege o adquirente, de modo a recusar a sucessão e não transferir as obrigações dos antigos contratos de trabalho para a empresa arrematante. É isso que a lei fala e se compreende que seja assim. Todavia, se o suporte fático desta ação estivesse perfeitamente ajustado aos termos da legislação, aos termos da lei de recuperação judicial, este advogado não estaria aqui incomodando vossas excelências. Ocorre que, neste caso especificamente, parece haver, data venia máxima, uma sutileza que escapou ao sempre perspicaz e eminente relator. O fato é que a empresa arrematante não quis se valer da garantia judicial, da garantia legal, melhor dizendo, estipulada pela Lei de Recuperação Judicial. Ela espontaneamente, livremente, desembaraçadamente, resolveu assumir os contratos de trabalho. Ela quis assim. Ainda que a Lei de Recuperação Judicial dissesse, você não precisa assumir, mas ela quis. Manifestação volitiva espontânea, livre e desembaraçada da empresa. Ora, qual é o prejuízo que isso acarreta aos trabalhadores? O fato de terem os seus contratos de trabalho mantidos rígidos, sem ruptura. Qual é a razão? E aí, confesso que estou com certa dificuldade de compreender qual é a razão que se imporá à empresa que faça a ruptura dos contratos de trabalho. Ora, as pessoas estão trabalhando, os contratos de trabalho foram transferidos, eles estão recebendo em dia, porque assim o desejou uma empresa terceira, que nem sequer é parte na ação original, nem, evidentemente, não é parte na ação rescisória. Ela está lá posta em sossego, feliz da vida com a sua deliberação. Qual foi? Eu quero os empregados todos para mim, não há necessidade de romper vínculo de emprego. Ora, qual é a necessidade de se fazer o rompimento diante de tal circunstância? Que interpretação daríamos ao princípio da proteção, ao princípio da continuidade da relação de emprego? Me parece que não é o caso. A empresa tinha um direito e não quis exercê-lo. O direito era eminentemente patrimonial e ela a ele renunciou. Ou, alternativamente, ela tinha uma faculdade e deliberou por não exercê-la. O fato é que não há prejuízo nenhum aos empregados e impor-se a ruptura do contrato me parece algo, data venia máxima, algo sem muita lógica. Como se percebe, parece haver elevada plausibilidade no direito invocado. Há inúmeros precedentes e situações absolutamente similares mencionadas na petição inicial. O prejuízo de dano, ele é evidente. São mais de 140 rescisões que aguardam operacionalização por duas empresas que comprovaram nestes autos, no ano de 2017, um prejuízo de 101 milhões de reais, a ponto de Sua Excelência, o eminente relator, dispensá-la do recolhimento do depósito prévio da ação rescisória. Ora, ela luta a duras penas para se manter de pé. E me parece que esta decisão, se acaso confirmada, será um duro golpe às possibilidades de sobrevivência das empresas.
É por essas razões que, respeitosamente, humildemente, me dirijo aos augustos membros da Corte para requerer que o voto de Sua Excelência, o eminente relator, não seja acompanhado e seja dado provimento ao agravo regimental. É como pede. Muito obrigado pela atenção. Pois não. Bom, o doutor Rodrigo é o relator, ele está negando. Abriu uma divergência o doutor Luiz Antônio, que estava provimento ao agravo. Eu também já registrei meu voto dizendo que acompanhava a divergência. Mas alguém acompanha a divergência porque é questão da rescisória aí. Vai rescindir contratos. O que está se discutindo aqui é só uma liminar para ficar suspenso isso daí, né? Até uma cautelar para ficar suspenso essa ordem, até o julgamento da rescisória. Presidente. Eu acho que seria razoável. Bom, foi não. Se a lei diz que o arrematante não é sucessor, o contrato com a antiga empresa se rescindiu. E isso de se dizer que os empregados não vão ter prejuízo é uma falácia. Porque se a arrematante não é sucessora, quando se pagar os 40% do fundo de garantia, não vai se considerar o período anterior à arrematação. Então, a empresa que não é sucedida, ela fica livre desses 40%, e a sucessora, por força de lei, também fica livre. E parece que, nesse caso aí, se não me engano, nesse caso, ela assumiu a responsabilidade da sucessão. Ela anotou na carteira profissional dos empregados, na carteira da CTP. Não, a sucedida é que anotou uma transferência. Não, não é a sucessora. Não. Não é essa que arrematou? Foi a arrematante. A que arrematou é que assumiu. A arrematante assumiu a responsabilidade pelos contratos de trabalho dos empregados. Então, se ela está assumindo, ela vai assumir todo o contrato, todo o passivo, tudo. Quer dizer, ela não é obrigada, por lei, a assumir. Mas se ela livremente quer assumir, eu acho que para os empregados é mais garantia, porque o patrimônio da empresa está lá como garantia. Ao passo que, se ele tiver o contrato rescindido, quem tem que responder por isso são as empresas que estão em recuperação judicial. E não sabemos se ela vai ter dinheiro para cumprir essas rescisões contratuais. Ao passo que a outra, a que arrematou, pelo que eu entendi de tudo, até o advogado esteve no meu gabinete, levou lá o memorial, pelo que eu entendi, é isso, porque a lei diz, não há sucessão, ponto. Eu posso continuar os contratos de trabalho, novo contrato, seria um novo contrato, e a responsabilidade pelo passivo é da empresa de recuperação. Agora, se eu, como arrematante, viro e falo assim, embora a lei diga que eu não sou sucessor, mas eu quero ser sucessor, eu assumo a sucessão, assumo a responsabilidade pelo passivo. E ele está com os bens, quer dizer, a empresa está lá para responder por isso, quer dizer, tem muito mais garantia do empregado. E não precisa rescindir, continua. Aí ela vai responder por tudo, ela não responde só pelo período dela, ela responde pelo passivo também, pelo que eu entendo. Ela livremente assumiu a responsabilidade, porque a lei fala que ela não é obrigada, que ela está livre. Mas se eu vir e falar assim, bom, a lei me desobriga, mas eu quero. E assina e anota na carteira. Até está me confirmando que foi a arrematante que anotou a transferência. Mas é duvidoso que essa anotação implique em assumir. Senhor, por exemplo, data máxima vendo, querendo polemizar. Tanto que o sindicato profissional isso aí é a revisão não aceitou isso, da matéria fática. Data vênia, na ação rescisória está querendo um reexame da matéria fática. Não, aí é outra coisa. O acordo que transitou em julgado... Data vênia aí já é mérito da rescisória. Nós estamos discutindo aqui, é só questão da cautelar. Se a gente concede uma cautelar para aguardar a rescisória, porque da rescisória nós podemos até decidir o contrato. Esse argumento do relator, data vênia, eu não estou aceitando também, não. Pois é, mas o que eu estou duvidando é que um eventual equívoco de anotação de transferência signifique realmente que a arrematante está assumindo a condição de sucessora. Até porque a lei diz que ela não é a sucessora. Mas a anotação na carteira pela sucessora, como é que ela vai alegar depois que ela assinou equivocadamente? Fala que foi equívoco, que não está escrito que ela está assumindo a condição de sucessora. Ela anotou na carteira, para que ela anotou a carteira, então? Ou ela faria um novo contrato ou anotava que estava... Então, eu digo, por que o sindicato, então, que protege os empregados, não estão aceitando isso? Eu não sei, porque aí, veja bem, sindicato... Mas a questão aqui, veja bem, a questão aqui é a gente fazer o quê? Aguardar o julgamento da rescisória. Vamos aguardar ou vamos deixar prosseguir essas rescisões lá? Eu acho que é prudente a gente aguardar, porque a rescisória, se nós decidirmos na rescisória, ou decidir
pela procedência da rescisória. Mas isso já houve rescisão de contrato lá dos empregados, já está executando lá no juízo da recuperação judicial, etc. Qual que é a necessidade disso? Não pode se aguardar. Os empregados estão trabalhando. Não se sabe até nem por que esse sindicato está insistindo com isso. Aí não é problema meu também. Mas não é, porque o sindicato insistir que haja rescisão contratual. Eu recebi também o ilustre patrão. Eu estou só sustentando dessa forma, porque aquilo que nós estamos discutindo é só isso. Aguarde-se a decisão, suspende-se a execução lá da decisão até o julgamento da rescisória, ou deixa prosseguir. É só isso que nós estamos discutindo. Eu recebi o ilustre patrono também da Agravante no meu gabinete e recebi dele também o memorial de razões finais e devo esclarecer que fui rever o processo, que a princípio eu estava indo consoante com o ilustre desembargador relator. E o que me causou mais impressão foi o fato do advogado ter me falado que está tudo continuando normalmente, que está honrando todas as obrigações. E o que eu temia era o seguinte, de ser uma transferência... Joga para o outro e o outro não tem de ser uma transferência para evitar uma condenação posterior. E o advogado me garantiu, e eu não tenho motivo para duvidar, que as rescisões que estão sendo feitas estão sendo honradas considerando o período anterior. Então, por isso mesmo, não há como negar provimento ao agravo nesse momento. Agora, na rescisória, nós vamos verificar todos esses dados, que se realmente são reais ou não. Porque aqui nós estamos discutindo só suspender a execução da ação rescindenda, né? Ou aguardar ou deixar correr. Só isso. Você tem que ver aqui também o seguinte, o termo, a proposta vinculante para aquisição da LBR não tem essa leitura, não. Aqui o que fala, e aí é que me convenci que não deve-se realmente deferir a liminar, no item 4 diz, livre de sucessão. A aquisição dos ativos das UPIs será realizada por meio de um processo competitivo de oferta pública em conformidade com o artigo 60 e 142 da Lei de Falência e Recuperação. Portanto, a Lactalis não sucederá ao Grupo LBR em relação a qualquer passivo ou contingência de qualquer natureza. Lá na frente, vai tratar da figura dos empregados. Os empregados do Grupo LBR, item 7, que estão alocados nas UPIs, deverão ser transferidos para a Lactalis como parte de aquisição das UPIs. Para fins de transferência, o Grupo LBR deverá demitir tais empregados, rescindindo o vínculo empregatício e pagar todos os custos relacionados, incluindo verbas rescisórias, para que a Lactalis contrate tais empregados. Para fins dessa proposta, os empregados do Grupo LBR, que estão alocados nas UPIs, estão incluídos para a definição de ativo das UPIs. A Lactalis também está aberta a possibilidade de contratar empregados do Grupo LBR que estejam alocados em outras localidades, nas atividades de suporte. Portanto, entre a data em que essa proposta seja aceita pelo LBR até a data do fechamento, a Lactalis e o Grupo LBR deverão discutir, selecionar, concordar, ou seja... Quer se ficou muito claro em troca de uma anotação feita por uma ANE do Departamento de Pessoal. Acho que aqui ele deixa o termo que foi firmado nessa transferência, ele se baseia na Lei de Recuperação. O empregado também aqui corre o risco, sim, excelência. Daqui a 2 anos... Se a empresa mais tarde falar assim, não, eu não tenho nada com isso aí é um erro do funcionário. Houve a transferência do empregado, mas com a ressalva. Contratar rescindido, vai para a SAR, mas com tudo acertado lá para trás. Está aqui no documento. Com certeza. Foi feito isso? Aqui não foi feito, porque se tivesse sido feito, não estaria... A UPI foi isso. Eles assumiram a condição de não sucessão. Não, estou entendendo. Eu acho que é histórico. E aí vou na tese do doutor Rodrigo. Quer dizer, se nós formos julgar lá à frente a rescisória, aí vem a fumaça do bom direito, nós vamos ter que rever fatos e provas. E é possível rever fatos. Então, quer dizer, eu acho que possibilidade de deferir a suspensão, a tutela antecipada, para isso, eu acho que não tem caminho. Eu vou ter que rever isso tudo. E o que eu tenho de um lado e de outro... Também, mas nós já estamos voltando à mesma história de examinar a rescisória. Mas o que nós temos que verificar é o seguinte... Deferir a tutela. Sim.
examinar de um modo superficial, mas tem que examinar. Sim, uma vez nós estamos examinando o que é? Nós estamos examinando. Convém suspender, aguardar o julgamento da rescisória ou não? Só isso, é só me basear em algum instrumento. E o instrumento que eu tenho é esse. Mas tem o instrumento da carteira de trabalho e o fato que os empregados continuam trabalhando. A pretensão final. Se eu não vejo com bons olhos, eu não tenho. É porque não, presidente, com todo respeito, não há fundo de bom direito querendo sobrepor uma anotação provavelmente equivocada, feito por um mané do departamento de pessoal da empresa arrematante, sobre o contrato que foi lido lá pelo desembargador M, deixando claro que a arrematante não é sucessora e que, pelo contrário, esse documento obriga a outra empresa a pagar as parcelas rescisórias. Senhor presidente, é exatamente por causa disso que a UPI foi sem sucessão que o ato na defesa dos homogêneos entrou com essa ação e ganhou. Estou vendo fundo bonioso, data vendo. Bom, nós já estamos esclarecidos, vamos colher os votos. Eu já tinha votado, o doutor Luiz Antônio já tinha votado, eu mantenho. O doutor Júlio, com o relator, doutora Maria Lúcia. Também pelo doutor Emerson quanto ao contrato. Relator, né? Relator, doutora Denise, relator, doutor Emerson, relator, doutora Camila. Com-relator. Com-relator, doutor Paulo. Relator, doutor Ienaco já fez a divergência, doutora Thaisa. Relator. Com-relator, doutor Bozon, relator, doutor meu prezado conterrâneo lá da divergência, é o próprio relator, doutor Antônio. Mas, presidente, doutor Neves, eu vou ficar com relatoria. Pois não, eu mantenho a minha posição, então ficamos vencidos, doutor Ienaco. Doutor Oswaldo. Tá, ok? E, então, se decide por maioria nos termos do voto do relator. Uma boa tarde, doutor. Muito obrigado, bom trabalho. Boa tarde. Próximo. Advogados acabaram, a gente pode terminar essa sala de agravo? Não, nós podemos terminar tudo. Bom, só tem... As divergências que já foram lançadas, eu acho que quem não fez divergência nenhuma é o que está acompanhando o relator, tá certo? Então, eu proclamo que todos os demais processos foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Ok? Então, a sala de agravo pode fechar, porque o restante está todo na área. Embargo, agravo, tudo. Ação, todas as salas. Ficam decididos na forma do voto já decididos eletronicamente, tá bom? Como é que é? Espera aí, deixa eu ver se tem... Esse da sobrestamento, já houve esclarecimento, tem que haver o sobrestamento, porque, pois é, eu até achei estranho. Exatamente. Eu vi lá, porque eu que levantei a questão, porque eu achei estranho você levantar, suspender coisa em rescisória, porque a rescisória é aquela história. Se a rescisória foi baseada em jurisprudência controvertida, não cabe. Como é que eles querem, entendeu? Eu achei estranho, mas depois que eu vi a anotação lá, falando, não, a determinação é nesse sentido não há como. Inclusive, eu tinha levantado também uma questão lá que eu estranhei o negócio do mandado de segurança, que eu achei estranho lá, mas depois eu vi que o negócio do mandado de segurança foi impetrado aqui. Trem atrapalhado, mas tudo bem. Aí eu também retirei a minha observação. Então, fica uma observação num processo meu, número 16, que fala a respeito da exigibilidade do... Vossa Excelência já alterou. Vossa Excelência está botando de acordo com a CLT, não é isso? Exatamente. Foi o que nós discutimos aqui. Eu até peço que todos coloquem dessa forma, mas às vezes não colocam, quem está fazendo? Então, fica encerrada a sessão. Um bom final de semana para nós, né? Um bom fim de semana já. Já estou botando fim de semana. Feriado inclui. Muito bem. Ok? Aprovada a ata. Tá, Aprovada.